Bom, agora que a gente sabe mover, rotacionar, escalar um objeto, a gente vai então aprender a escrever um texto da maneira mais simples possível. Tá? Depois a gente aprende algumas opções mais sofisticadas. A primeira coisa que você tem que saber para escrever um texto é que o texto tem um estilo de texto. Então não é simplesmente você escolher uma fonte e escrever. Você, antes de escrever, tem que criar um estilo de texto. Os estilos de texto, eles ficam aqui, ó, nesse painel Annotation. E aqui você tem o item Text Style. Tem outros estilos aqui, tá? De cota, de seta, de tabela, mas isso a gente vê mais para frente. O estilo de texto, antes de escrever, você pode vir aqui e escolher o estilo que você vai querer utilizar. Então ele te lista os estilos que tem nesse desenho. Mas você também pode clicar nesse botão aqui e ele abre a tela para você criar um novo estilo. Mas é muito mais fácil você digitar ST no prompt, ele vai abrir a tela de criação de estilos da mesma maneira. Criar um estilo é muito fácil. Então eu vou criar um novo estilo, vou chamar esse estilo aqui de Beto, o nome que você quiser, dá um OK, ele cria aqui um estilinho, e aí você tem que escolher alguns parâmetros. Por exemplo, qual vai ser a fonte que você vai utilizar. Então a fonte é só um dos parâmetros, você escolhe qual é aquela que você vai utilizar. É muito comum para trabalhos em CAD o pessoal utilizar uma fonte da família da Romans, né? Então você tem Romans, que seria Roman Simplex, Roman Triplex, Roman Complex, perdão, Roman Complex e Duplex. Cada uma dessas aqui são fontes que elas têm um formato mais assim vetorial, né? Então você pode escolher de acordo com o que você achar mais conveniente. Essa aqui, ó, Romance Simplex, é campeã de uso em projetos, tá? Mas não tem nenhuma restrição em você utilizar as outras fontes, Arial, Times, não tem problema nenhum. Mas eu vou escolher essa aqui. Escolher o tipo de fonte, dê um nome para o seu estilo. Escolher o tipo de fonte, aí vem aqui o campo de altura da fonte, o tamanho da fonte. Você vai dizer sempre que é zero, tá? Porque a menos que você esteja utilizando um tamanho de texto anotativo, que eu vou explicar numa outra videoaula. Então eu vou deixar sempre a altura igual a zero, que assim eu consigo variar a altura na hora de escrever. Bom, aí tem outras opções menos importantes, né? Por exemplo, aqui eu posso fazer o texto sair de cabeça para baixo, sair ao contrário, sair na vertical. Eu poderia marcar essas opções, não vai ser o caso. Eu poderia aumentar a largura dele, por exemplo, aqui a largura dele é 1. Vou colocar aqui 1.3, então o texto fica mais largo aqui, né? Geralmente a gente acaba deixando como 1. Se você quer fazer uma letra inclinada, por exemplo, antigamente se utilizava um texto com 15 graus de inclinação. Então, você digita 15 aqui, o textinho fica com 15 graus de inclinação. Se não, você simplesmente deixa zero, o texto vai ficar retinho, né? Bom, configurou essas coisas, aí você pode dizer, por exemplo, esse estilo que eu criei, eu quero torná-lo corrente, ou seja, eu quero que ele seja utilizado de agora em diante. Então eu clico aqui no Set Current. Ele te pergunta se você quer salvar isso que você fez no seu estilo, você vai dizer que sim. Pronto, ele salvou e agora o estilo que está sendo utilizado no desenho é esse aqui. Eu vou fechar essa tela e pronto. Se eu vier aqui naquela listinha, eu vou ver que o estilo que está em uso é o Beto. E a hora que eu quiser, eu posso trocar por outro qualquer, não tem problema. Então essa primeira parte é a parte de criação de estilo do texto.